Por que é tão difícil viver em família? Qual que é a raiz? Vamos puxar aí para... Cada um pensa de uma maneira. Nós somos 12 irmãos, mas eu sou muito diferente de outro irmão. Diferença da maneira de pensar, de agir, a maneira de algumas irmãs é muito diferente da minha, mas se você entrar muito na conversa, você acaba brigando, discutindo, você quer impor no outro aquilo que você pensa. Então, entre família, há isso, nós somos diferentes. Complementando o que a dona Helena falou, por causa também do ataque do maligno em cima das nossas crianças. É isso. E aí ele ataca também os legisladores que fazem as leis exatamente para separar e destruir as famílias. Então hoje tem filho, coisa que não existia antes, mas tem filho hoje falando com o pai assim: ó, não faça tal coisa comigo, senão eu te levo à polícia, eu te levo coisa que não existia. E o pai só está sendo pai. Sim. Assim, tem uma... Deixa eu já fazer um parênteses aqui, para a gente, no combinado nosso. Existe de fato uma militância política, tanto de um lado que quer de alguma maneira acabar com a família, e eu vou fechar um parênteses dentro disso aqui, para a gente não é nosso foco entrar em política. Mas existe uma militância que quer de fato acabar com a família, e por um outro lado existe uma outra ala da política que de alguma maneira idolatra também a família, mas não vive, né? Prega os valores da família e, enfim, e de uma maneira hipócrita. Mas para nós, fecha aqui a questão política, para nós cristãos, agora vamos restringir aqui para nós. Por que está tão difícil viver em família? A origem da desordem familiar. Nós vamos basear essa mensagem no texto de Gênesis 3, de 1 a 19. E tentar, meu objetivo aqui, tentar construir com os irmãos, e aí essa construção conjunta mesmo, entender que a crise da família começa quando o pecado rompe a comunhão com Deus e transforma pessoas criadas para amar em pessoas centradas em si mesmas. Nós vamos passear um pouquinho aqui na introdução por algumas fontes históricas que nos ajudam a ter um vislumbre dos dias que nós estamos vivendo. A gente está vivendo esse dilema e é notório, eu fiz questão de perguntar e a maioria dos irmãos concordaram comigo, que parece que está mais difícil, né? Você olha há 50 anos atrás, eu não vou perguntar aqui a idade dos irmãos para não constranger ninguém, mas você olha para 50 anos atrás, a sensação pelo menos que a gente tem é que hoje está mais difícil com o seio familiar do que 50 anos atrás, talvez 100 anos atrás, e aí você vai puxando para trás. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que tudo começa com o que a Bíblia diz que é o pecado. Na semana passada, para os irmãos que não acompanham, a gente depois divulga isso na internet, você pode olhar as mensagens dentro do Spotify, YouTube, pode me procurar, eu passo o link. Mas na semana passada nós refletimos primeiro na origem da família, da onde que a família nasce. E a família nasce justamente na criação. Quando Deus cria todas as coisas, ao criar todas as coisas, Ele já cria a família. Ele cria a humanidade, Ele não cria só o homem. O texto bíblico é muito claro em dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então Ele já cria um homem para viver em comunidade. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas há um momento crucial, logo após a criação, que é esse momento de Gênesis 3, que nós chamamos dentro da teologia, ou enfim, dentro da doutrina cristã, que é a queda. É quando o homem então cede ao pecado, e nós vamos entender e você precisa entender isso, que o grande problema da humanidade não é outro senão o pecado. O pecado é o grande mal e a grande raiz de tudo isso. Mas por que está mais difícil viver em nossos dias? Vamos só dar uma pensada juntos aqui. A contradição da nossa geração. Nós nunca estivemos tão conectados e isolados ao mesmo tempo. A cultura moderna alimenta o individualismo de formas profundas. Então, e aí é uma sensação, mas não é só sensação, a gente vê isso. As pessoas, se você for num restaurante jantar, e você vai ver algumas famílias ali jantando, boa parte das mesas, tem famílias reunidas, está cada um com o seu celular. Para reparar isso.
Está todo mundo sentado na mesa, comendo, ou esperando ali para comer alguma coisa, e está cada um olhando ali seu Instagram, ou o seu sei lá o que, né? Não, fora de rede social. Enfim, está cada um olhando o seu instrumento ali, cada um com o seu. As pessoas parecem que cada vez mais difícil. E aí é interessante que às vezes nessa mesa, vamos pensar aqui nessa mesa de jantar, que tem 3 pessoas. Pode ser que está ali naquelas 3 pessoas, um falando com alguém aqui de Ourinhos, lá em São Paulo, com alguém lá de São Paulo, alguém falando com alguém lá do Japão. Pode ser ou não pode? Nesse mundo globalizado que a gente vive, conectado, e as pessoas que estão ali na própria mesa não estão interagindo entre si. De onde que vem isso? Começou, claro, no começo do pecado a gente vai ver, mas nós estamos recebendo isso desde o iluminismo. A ideia do iluminismo foi tornar o homem o centro e trazer a razão acima de Deus. O Descartes vai dizer que penso, logo existo. Presta atenção, não é pensamos, logo existimos. Penso, logo existo. E aí traz a ideia do individualismo. E aí coloca o ser humano no centro do universo. E agora não tem que mais dar atenção para a religião, para aquilo que alguém de fora vai falar, mas o ser humano é o centro, e você, com as suas análises, e você pode se tornar o centro de todas as coisas. A modernidade veio e ampliou isso, e na modernidade nós vimos que agora eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade, a verdade pode ser relativa, isso é um perigo. A minha felicidade, o meu espaço, a autonomia como um valor supremo. A modernidade intensifica isso. Eu nem coloquei aqui, mas você tem também a pós-modernidade, com o que vai chamar os relacionamentos líquidos. Se você já ouviu isso, que antigamente os relacionamentos eram sólidos. E aí, desculpa os irmãos mais antigos aqui, para ouvir um divórcio era algo raríssimo, né? Estou viajando aqui, não, os irmãos me ajudem aí. Não, né? Mas enfim, era raro se ver alguém, pai que ia para a escola, e aí os irmãos estão professores, você ia para a escola, o filho de um pai desquitado, divorciado, era algo assim muito raro. Hoje, Vanessa que está lidando com a escola, parece que a sensação que a gente tem é que o contrário é raro, não é? É difícil, na maioria das crianças, boa parte ali tem os pais ou divorciados, enfim, tem essa salada mista aí na família. Então, tem um filósofo que é o Bauman, vai falar que os relacionamentos se tornaram líquidos, que agora, por conta dessas questões aqui, cada um tem o seu espaço, e aí, tipo assim, agora o relacionamento não precisa mais ser algo firme, tipo assim, eu posso passar. E aí a gente está vivendo agora o que podemos se dizer um pós-humanismo, que é a era da tecnologia, que agrava isso ainda mais, onde tudo é personalizado. Você vai para a Netflix, por exemplo, ou Prime, ou sei lá, você tem o seu perfil, e aí você pode criar um perfil seu, o perfil da sua esposa, o perfil do seu filho, o perfil do outro filho, e aí todo mundo na mesma casa, cada um tem o seu perfil, todo mundo pode estar assistindo ao mesmo tempo, mas cada um está vendo uma coisa diferente, porque é personalizado. E isso está se intensificando cada vez mais. A gente está agora na era das IAs, né? Com os ChatGPT e outras IAs. E aí você vai personalizando isso cada vez mais. E a sensação que eu tenho também, e aí isso aqui é uma sensação, não é estudo, é de que vai chegar um tempo, se isso se intensificar nessa vida com a IA, de que eu não vou precisar de ninguém mais. Para que eu vou precisar do outro, se eu posso perguntar aqui para o ChatGPT, ele me responde tudo. No caso aqui, para os irmãos que são professores, por que eu vou precisar da escola do professor, se eu tenho aqui na palma da minha mão a informação? Para que eu vou precisar da igreja
vou ouvir o pastor lá, se ele sabe teologia. Não, posso perguntar aqui pro ChatGPT qual que é a informação no grego, no hebraico, no aramaico, e qual que é a teologia melhor do Billy Graham aqui, trazer para mim. E aí, qual que é a minha questão em tudo isso? Isso está gerando isolamento cada vez maior das pessoas, um individualismo cada vez maior. E claro, isso está reverberando nas famílias. Ontem eu estava conversando com meu primo, inclusive ele está aqui. Obrigado por ter vindo. Ontem a gente estava conversando algumas coisas sobre isso, e aí ele eu não tinha me atentado, mas ele me trouxe a informação de que isso também está gerando um narcisismo exagerado nas pessoas. Por conta de a pessoa ter acesso a todo quanto é informação, as pessoas são cada vez mais narcisistas. Cada um está mais olhando para si, para o seu próprio umbigo, e se amando cada vez mais, porque ela detém todo o conhecimento, ou ela acha que detém toda, e ela se basta dentro do seu mundo, porque ela não precisa mais do outro para ter uma informação. E aí isso está gerando individualismo, narcisismo. E claro, isso vai impactar a família, porque tudo que a família não é individualismo. Tudo que a família não pode ser narcisista. Como que nós lidamos com tudo isso? Vamos olhar para o texto bíblico. A visão bíblica é diferente. Olha, se o mundo está falando sobre a minha verdade, esse individualismo extremo, o que a Bíblia vai nos ensinar? Na criação, mesmo antes da queda, quando Deus cria o ser humano, Ele cria tudo bom, e o primeiro não bom de Deus é perceber que o homem está só. Deus criou o ser humano para a comunhão, para a cooperação, para a interdependência, para a vida compartilhada. Mas o pecado rompeu com essa estrutura original. E nós vamos melhorar essa ideia aqui. Então, antes da queda, o ser humano, o homem, tinha comunhão com Deus, comunhão com a Eva, havia Adão e Eva, serviam um ao outro, tinham parceria, tinham amor. Mas depois da queda, foi se intensificando o isolamento, o egoísmo, disputa, autopreservação. O pecado então destruiu a nossa comunhão original. Vamos ler esse texto de Gênesis 3 e depois nós voltamos aqui para as considerações. Gênesis 3, de 1 a 8 diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Primeiro efeito então da queda do pecado: o pecado destruiu a nossa comunhão original. O primeiro efeito da queda é a separação. Adão e Eva se escondem de Deus, se escondem um do outro, se escondem de si mesmo. O pecado sempre produz um afastamento relacional. Nós já falamos aqui quando nós estávamos estudando a questão do pecado, mas vale sempre ressaltar que o pecado ele impacta tanto na nossa comunhão com Deus, não só a nossa relação com Deus, ela é quebrada, mas a partir desse momento de queda, há um distanciamento também do meu próximo.
E a gente vê isso, você segue o texto bíblico, o próximo grande pecado, qual que é? Abel. Caim e Abel. Caim mata Abel. Os dois irmãos, um mata o outro. Então, há um afastamento também do nosso igual. Mas também há um afastamento interior. Porque o pecado também gera consequências dentro de nós. E aí, a gente pode refletir aqui na baixa autoestima, em vários outros fatores e consequências que o pecado vai trazer para nós. A Bíblia mostra que essa separação alcança todas as dimensões da vida. Isaías 59:2 declara: as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não apenas nos torna culpados, ele também nos isola, nos fragmenta e nos afasta da comunhão para a qual fomos criados. Então Deus criou a família para viver em comunhão, conjunto, em apoio mútuo, como nós falamos na semana passada. Mas então, com a queda, essa comunhão ela é quebrada tanto com Deus, tanto com o ser humano. E aí Deus sai da equação e o ser humano tem dificuldade agora para viver em comunhão com o seu próximo. O pecado também nos curvou para dentro de nós mesmos. Vamos ler o texto de Gênesis 9:13. O texto continua: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O pecado nos curva para dentro de nós mesmos. Quando confrontado, Adão não assume a responsabilidade. Ele acusa Eva, e indiretamente próprio Deus. O pecado gera autopreservação. Então, quando Deus confronta Adão, fala: Adão, o que aconteceu? Por que você está se escondendo? Adão tenta se autopreservar. E ele se curva para dentro de si, que é uma frase de Martinho Lutero. Ele volta para dentro de si mesmo. Ele olha para dentro de si. Agora, a relação dele que antes era com Deus, a relação dele que antes era com a Eva, era nessa relação, nesse momento junto, esse conjunto, em cooperar um com o outro, vivendo nessa harmonia. Agora Adão está preocupado com a sua preservação. Então, ao invés dele falar: olha, nós comemos do fruto, ou nós caímos, ou Deus, aconteceu isso, ele se volta para dentro de si, ele se autopreserva e fala: olha, não sou eu, não é a mulher. O coração caído vive para si, em função de si, centrado em si, e o ego sempre tenta se proteger. Agora, pensa tudo isso aqui. A gente está falando sobre pecado. Claro, pensa de fundo da família. Quando nós estamos curvados para dentro de nós mesmos, olhamos para o nosso próprio eu, ou, como já dizia, olhando para o nosso próprio umbigo, como que se dá a relação familiar? Como que se constrói um casamento? Ou mesmo relação pai e filho, quando cada um está olhando para a sua própria dificuldade. Vamos mais. O individualismo moderno intensifica o pecado. O que a cultura alimenta? Egoísmo e autonomia absoluta. O que a gente está falando? Independência emocional, autorrealização acima da comunhão. E o que a família exige? Não tem como ter família se não tiver renúncia. Pensa aí você com a sua família, o seu marido, seus filhos. Precisa ter precisa ter paciência. Precisa ter paciência, não tem como. E essa cultura que nós vivemos hoje em dia, ela está nos empurrando para algo que fica cada vez mais difícil viver em família. Porque ninguém quer renunciar e ter paciência.
ninguém quer sofrer o dano. Todo mundo quer estar por cima. Então, se eu entro numa relação e as pessoas continuam entrando em relação e construindo família, apesar de tudo isso, elas vão continuar, mas elas entram nessa construção de família pensando no ganho que ela vai ter. Eu vou construir a minha família ou a minha próxima família pensando qual a vantagem que eu vou ter, qual é o benefício que eu vou ter, o que eu vou ganhar com tudo isso. Eu não vou ser mais o tonto da coisa. Mas não tem como nós construirmos uma família, não uma família saudável, se não tiver renúncia, paciência, serviço, compromisso, se nós não cuidarmos dos interesses do outro. A Bíblia fala em Filipenses, Paulo falando, claro, para a igreja, que é a família da fé, mas isso traz também para a nossa família. Nada façam por ambição egoísta, mas considere os outros superiores a si mesmo. Pecadores tendem a substituir serviço por exigências. Então, em vez de eu servir o outro, eu quero exigir o que o outro pode me dar, o que eu posso ganhar, aquilo que nós estávamos falando. O pecado transformou parceria em disputa. Gênesis 3,16. A mulher, ele declarou, aqui Deus falando, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Após a queda, o relacionamento passa a ser marcado por tensão. A cooperação original é corrompida. O que foi criado para complementaridade se torna competição. A cultura moderna então valoriza, como nós já falamos, independência extrema, autossuficiência, poder individual. E o Evangelho vai valorizar a mutualidade, humildade, serviço, interdependência. E aí esse é o âmbito do Evangelho. Nós dependemos de Cristo, mas também nós dependemos uns dos outros. Jesus veio salvar, claro, a salvação particular. Claro que Jesus salva o indivíduo, mas Jesus veio salvar a sua igreja. Ele veio formatar a sua igreja, o seu povo. A maneira como Deus se revela nas Escrituras, sempre visando o plural. Deus chama Abraão, fala de ti farei uma grande nação, onde todas as nações da terra serão benditas, sempre visando o plural. Enquanto que a nossa modernidade está cada vez mais interdependente. Não quero entrar nos pormenores, mas a gente vê muito isso na questão feminina da situação. Você precisa ser autossuficiente para não depender do seu marido. Depois, quem sabe, a gente pode comentar um pouco mais o papel da mulher, a gente vai fazer isso mais para frente. Mas você precisa construir a sua autodependência para você não depender de marido nenhum. Isso tem um ponto positivo? Claro que tem. Quantas mulheres já sofreram, enfim, por maridos tiranos e tudo mais. Mas qual que é o ponto negativo? Agora a mulher se basta. Para que eu vou construir uma família? Se eu preciso da minha autodependência, eu construo minha situação sozinho. Em qualquer conflito que eu tiver aqui, ou que eu achar que o meu marido não está me acompanhando, tchau. Eu me basto. Isso é complicado. Por último, o pecado esvaziou o sentido espiritual da família. Vamos ver Gênesis 3, 17 e 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Um detalhe que desse, só um parênteses, eu estava conversando com o Felipe hoje, inclusive, ele perguntando: pai, por que foi Jesus que criou o cacto? Eu falei: foi, filho, é porque cacto tem espinho, Jesus criou o espinho. Aí
tentei na linguagem dele explicar isso aqui. Falei, não, filho, ó, o homem errou aqui, e aí aqui, ó, por causa do pecado do homem, ela dará espinhos, ervas daninhas e tudo mais. Só um detalhe aqui. Mas o pecado, ele esvaziou o sentido espiritual da família. Após a queda, até o cotidiano se torna pesado. Irmãos, para a gente que lida com as situações de pessoas, uma das reclamações mais surgem quando você conversa com qualquer um. Aliás, você certamente vai ver isso. Mas você está falando, estou na correria. Nossa, meu dia está tão difícil, está tão cheio. 24 horas não basta para mim. Mas o que você faz? Todo dia eu vou trabalhar, todo dia eu vou para minha casa. É mais ou menos uma rotina, mas está muito difícil. A rotina parece estar pesada. Está difícil ficar em casa. O lar deixa de ser um lugar de missão e se torna apenas um espaço de sobrevivência. E aí as pessoas vão sobrevivendo. Sem propósito espiritual, a família se reduz a uma convivência funcional. Sem profundidade, sem direção, sem graça. Então aqui o quadrinho. Antes da queda, o lar é uma missão. Tem comunhão com Deus, tem propósito espiritual, tem serviço mútuo. A nossa ideia aqui é que pela graça, e nós vamos falar um pouco melhor isso na semana que vem, nós precisamos, através do Evangelho, resgatar esse propósito. Transformar o nosso lar em um lugar de missão, esse lugar de comunhão com Deus, esse lugar de propósito espiritual, esse lugar de serviço mútuo. Ainda que imperfeito, porque nós somos pessoas imperfeitas, mas com a graça, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós vamos lutar para que isso se torne, seja resgatado. Essa é a nossa luta. Depois da queda, o lar como sobrevivência, a convivência funcional, a ausência de propósito, individualismo, cada um está lá dentro da casa, mas cada um por si, Deus por todos. Se a sua casa aí, se vai olhando para dentro de si, claro, se a sua casa está mais ou menos a situação, o tema da nossa série de mensagens é família imperfeita, graça suficiente. A minha palavra para você é que nós podemos resgatar pelo poder da palavra, pelo Evangelho, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão. Nós podemos resgatar o plano original de Deus, transformar nossa casa num lugar de missão, de comunhão com Deus, de propósito espiritual, de serviço mútuo. Então a família foi criada para ser um espaço de comunhão com Deus e com o próximo, não apenas um endereço compartilhado. Conclusão: a graça que restaura. A tecnologia e a cultura apenas potencializaram o pecado do coração humano. Então o problema não é o chat GPT, o problema não é o celular em si. Eu vou quebrar o celular e aí a gente vamos jogar todo mundo o celular fora e a gente vai conseguir viver mais junto. Provavelmente a gente vai encontrar um outro ídolo para substituir no lugar. O grande problema da família brasileira, mundial, chama-se pecado. Enquanto a família não for rendida a Cristo, não tiver os valores do Evangelho, a gente vai só estar substituindo um problema por outro. Precisamos entender isso. Então, a queda transformou pessoas criadas para a comunhão em pessoas voltadas para si mesmas. Por isso viver em família é tão difícil. Está mais difícil nos nossos dias? Está. É provável que amanhã vai estar mais difícil? Muito provável. Mas ainda assim, nós como igreja, nós como comunidade, nós vamos, pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz, lutar para que o nosso lar seja resgatado daquele propósito original e da nossa casa influenciar outras casas. Essa é a nossa missão e esse é o poder do Evangelho. E alterando e mudando outras pessoas, outras casas, que o Evangelho, a luz de Jesus vai brilhando. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão de vida. Pastor, mas o mundo é muito grande, mas nós estamos fazendo segundo o poder que Deus nos dá. Essa é a nossa missão, isso é ser missional. Transformamos a nossa realidade, impactamos a realidade do próximo que está ao nosso redor. Então, onde o pecado produziu egoísmo, lembre-se que Cristo pode produzir serviço. Onde o pecado produziu isolamento, Cristo produz comunhão. Onde o pecado produziu disputa, Cristo produz reconciliação. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso.
aplicações práticas para essa semana. O que eu tenho que fazer para minha família? Pastor, eu entendi tudo isso. É tudo tão... dá medo, realmente, faz sentido. Tá todo mundo, cada um por si, Deus por todos, todo mundo isolado. Tá, e você vai com essa informação para casa e muda o quê? O que você vai fazer no seu dia amanhã? O que você pode fazer? Então luta. Você sabe que o mundo, a modernidade, a tecnologia, a era que nós estamos vivendo, te empurra para o egoísmo, te empurra para o isolamento, para o individualismo. Você tem o papel de lutar contra isso, consciente disso. Você vai lutar contra o egoísmo com serviço. O que eu posso fazer pela minha família? Tá todo mundo, cada um por si, né? E aí você olha para o casamento, para o seu casamento, talvez você vá aquela fulana ou aquele fulano não está fazendo nada, eu estou me desdobrando. Isso não acontece, acho que isso acontece comigo. Eu estou me desdobrando aqui, estou fazendo todas as coisas, o fulano está lá. Então, é cada um por si, eu vou fazer a minha parte, você que facilita. Não, peraí, respira o evangelho, a cultura te empurra para isso. Mas nós somos contraculturais. Então, pelo poder do evangelho, eu vou falar, ainda que pareça que a fulana não esteja fazendo nada, eu vou fazer, eu vou servir, eu vou andar uma milha a mais, como o evangelho assim nos convida. Luta contra o isolamento. Se está todo mundo isolado, e aí isolar é um dos motivos, eu fui bem aqui simples aqui no pedido. Separa 15 minutos por dia para você viver sem esse troço aqui. É fácil? Claro que não é fácil, é difícil, mas procure conversar de verdade com o seu cônjuge, procure conversar de verdade com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Desliga esse negócio, põe lá, existe aqui no celular, certamente você sabe disso, põe lá o modo de dormir, chega a determinada hora, antes eu costumo dormir, pastor, eu sempre estou deitado na cama 10 horas da noite, então quando for 9h30 eu ponho lá no modo de dormir, essa meia hora das 9h30, 10 horas, eu vou conversar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, com a minha família. Nós só vencemos o isolamento com presença. Não dá para fazer, não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Pense isso comigo. E luta em vez de você lutar nessa disputa, né? Hoje cada um quer ter mais voz que o outro, cada um quer ter mais razão que o outro. Olhe para o exemplo de Jesus, seja humilde. Nem todo conflito precisa ter um vencedor. Pratique a oração em família. Para essa semana, separa um momentinho ali, reúne seus filhos que moram com você. Ou eles vieram, pastor, os meus filhos já estão casados, eu tenho um filho de 40 e tantos anos, mas ele vem me visitar essa semana. Junta aqui, fala, filho, que legal você vem. Vamos orar junto aqui todo mundo. Ora em família. Ora em família. Isso vai, irmãos, isso é libertador. Isso é poderoso. A gente tem inúmeros relatos de casamentos pessoas que estavam prestes a se separar, que é um simples fato de orarem juntos todo dia, 5 minutos, o casamento mudou e vive grandes coisas. O pecado nos isolou em nós mesmos, mas o evangelho nos chama de volta para Deus, para o próximo, para a comunhão. Que Deus assim nos ajude, que em Cristo nós possamos vivenciar tudo isso. E o convite, já estendo aqui o convite para você. Semana que vem nós vamos aprofundar um pouco mais de como que o evangelho pode nos ajudar a melhorar a nossa relação familiar, a resgatar esses princípios da qual Deus criou, porque o evangelho vem para redimir a criação e dar um upgrade. Nós vamos ver isso na semana que vem. Então, já fica o convite para você. Vamos orar? Obrigado pela sua presença, que Deus nos abençoe.